Bem, o tema do nosso trabalho é depósito dos sítios no Brasil. Esse trabalho foi confeccionado por mim, Igor Botelho Junqueira, por Igor Matheus Martins Reis, por João Pacheco de Andrade Landel e João Paulo Santos Martins. Bem, a leprose dos sítios vai ter como principal hospedeira as laranjeiras doces, sendo uma das principais doenças da citricultura no Brasil. Os seus sintomas ficam restritos e provocam os sintomas somente nas áreas de alimentação do ácaro, sendo elas as folhas, ramos, frutos, e não se distribui pela planta, ficando restrito, obviamente, a apenas a área de atuação do ácaro. Sinais de diagnose. Nas folhas, as lesões são arredondadas e lisas, atingem a face superior e inferior, de coloração verde pálida e amarela, tem a ocorrência de anéis necróticos no centro e provoca a queda prematura das folhas. Já nos ramos novos, as lesões iniciais são amareladas, assumem a cor marrom avermelhada e se tornam escamadas de acordo com o tempo, e em grandes quantidades provocam a morte dos mesmos. Já nos frutos, as lesões são rasas e necróticas, distribuídas por toda a superfície dele, e em frutos verdes se observa um halo amarelo em torno da lesão, e à medida que ela amadurece, as lesões se tornam escuras e pouco deprimidas. E quando acomete os frutos em grandes quantidades, ocorre a queda dos frutos, principalmente quando as lesões estão próximas ao pedúnculo do mesmo. Quanto à distribuição geográfica, a doença atinge as regiões tropicais e subtropicais, sendo restritas a Américas. Há relatos de casos na América do Sul, nos países da Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Venezuela, e mais recentemente na América Central, nos países do Panamá, Costa Rica, Nicarágua, El Salvador, Guatemala e Honduras, e também na América do Norte, no México. E no Brasil, a leprose foi identificada em 1933, no estado de São Paulo. As perdas podem variar de 0 a 2% quando a doença é bem manejada no pomar. Já quando ela não é bem manejada, as perdas podem ir de 40% a 100%. Isso vai depender do nível de infestação do ácaro, da incidência da doença, da idade e variedade das plantas, das condições climáticas do local e também de outros fatores. Para você ter uma noção da importância da doença, ela é considerada atualmente a principal doença causada por vírus da citricultura brasileira. E ela causa frequentes prejuízos nos palmares, o que eleva substancialmente os custos de produção dos frutos cítricos. E também estima-se que os produtores paulistas gastam aproximadamente 80 milhões de dólares por ano somente com os acrescidos específicos para o controle do ácaro vetor, para evitar a disseminação da leprose dos citros. Bom, meu nome é Igor Matheus, eu vou falar um pouco das hospedeiras alternativas do vírus da leprose do citro e principais fontes de nó. Nos últimos anos, vários estudos têm mostrado, por meio de inoculação pelo agente transmissor no Brasil, o Acarus brevipaus fenis, que o vírus é capaz de infectar hospedeiros de diversas famílias botânicas. Como esses estudos aqui mostram. A trapoeraba é importante elemento nesse contexto. Neste trabalho foram caracterizados os sintomas da leprose em trapoeraba, nome científico é Comelina bengalensis, uma planta infestante de palmares e cidros, infectadas naturalmente e experimentalmente pelo vírus da leprose. A presença pode ser constatada pela RT-PCR imunofluorescência. O brevipaus fenis é polífago e capaz de colonizar centenas de espécies de plantas, incluindo cerca-vivas, quebra-ventos e plantas espontâneas de palmares. Daí a importância para o controle de plantas daninhas na área de cultivo, sendo que plantas não cítricas podem ser naturalmente infectadas pelo vírus da leprose. Importante ressaltar que áreas lesionadas nas plantas de citrussinenses servem como citrussinenses e outras plantas também servem de fonte de nó, como fonte de nó. Sendo assim, é um grande problema, é um grande gargalo a cultura dos citros, que possui vários hospedeiros alternativos atuando como fonte de nó para o vírus, e posteriormente, se não tomada nenhuma medida de controle, será realmente uma fonte de inócula e as plantas espontâneas presentes no ambiente, no palmar. Há uma ampla variedade de plantas hospedeiras do ácaro, já tendo sido relacionadas mais de 400 espécies.
vegetais e apenas 18 eram espécies ou híbridos de citros, segundo o pesquisador Childers, 2003. Os resultados aqui apresentados evidenciam que esse número de plantas hospedeiras deve ser significativamente maior do que o descrito até o momento, uma vez que das 26 espécies ou híbridos estudados neste trabalho, que são colonizados pelo híbrido, apenas 5 deles, entre sinenses, Paradies e McFadden, encontram-se relacionados na lista de Childers. Boa noite, meu nome é João Pacheco de Andrade Langa, eu sou do 7º período de agronomia pela UFLA. Hoje eu vim aqui, eu sou do grupo 3, hoje eu vim aqui falar um pouco da descrição e da classificação da leprose dos citros. Bem, ela é uma das principais doenças da citricultura, né? Ela ocorre nas Américas, basicamente do México até o Brasil. Ela é provocada por um vírus chamado Citrus leprosis vírus, que é transmitido através de um ácaro. Ela atinge principalmente as laranjeiras doces. Ela pode causar uma perda na produção e também uma diminuição na vida útil da árvore, dos citros, da árvore de citros que for. E no Brasil ela foi relatada, o primeiro caso, em 1933. Bem, sobre a classificação do vírus, o tipo de ácido nucleico é o RNA, a estrutura do genoma é baciliforme, tem presença de involúculo, e o tipo de hospedeiro é o intermediário. Muito obrigado. Olá, meu nome é João Paulo Martins, vou falar sobre a disseminação do vírus no campo e o controle da doença. Então, a disseminação do vírus e, consequentemente, da doença, ela é feita através do ácaro. Então, a transmissão é totalmente dependente do ácaro. Esse ácaro é retratado na imagem, cujo nome é Brevipappus phoenicis. O ácaro ele é disseminado através do vento, por insetos, por aves e também pelos homens, né, durante os tratos culturais. E ele não nasce contaminado, mas ele vai adquirir o vírus a partir da alimentação dele, né, de partes contaminadas da planta. Uma vez infectado, esse ácaro ele vai transmitir o vírus por toda a sua fase de desenvolvimento. Então, seja ninfa, seja larva e seja na fase adulta. Não é uma virose sistêmica, então os sintomas da doença, o vírus só vai ficar na região onde ocorreu a alimentação desse ácaro. E é importante frisar que as fêmeas elas não transmitem o vírus para os seus descendentes. O ácaro ele pode ser encontrado em todos os meses no pomar, mas sua ocorrência vai ser maior devido à sua reprodução nos meses de seca e também do período, né, de crescimento dos frutos. Ele vai diminuir, mas o ácaro não some. Ele vai diminuir sua população durante as chuvas de verão e também na colheita desses frutos. Eu vou falar agora sobre o controle da doença. E para o controle da doença, nós temos que adotar medidas que tendem a reduzir a população de ácaros e também a fontes de vírus nas plantas. E quais são essas medidas? Então a gente pode falar de plantio de mudas sadias, a desinfestação de equipamentos e veículos, a implantação de quebra-vento ou cerca viva com espécies não hospedeiras. Então, por exemplo, a primavera, o pinus, a coroa de Cristo. Além disso, a eliminação de plantas hospedeiras, utilização de medidas que favoreçam a população de inimigos naturais do ácaro, pois existe ácaros inimigos, ácaros predadores que conseguem predar o ácaro da leprose, né, dos citros. Poda de limpeza em ramos com sintomas para eliminar o vírus. Além disso, controle de verrugose, uma vez que essas lesões acabam servindo de abrigo para o ácaro, e também o controle químico com acaricidas. Então, para que a gente entre com o controle químico de acaricidas, é necessário que a gente tenha um controle da população de ácaros. Com isso, né, em mãos, a gente consegue falar sobre a aplicação, que a aplicação vai depender da propriedade. Então, geralmente varia de 3 a 15%
de frutos com presença de ácaro, mas isso pode ser menor, dependendo, por exemplo, se a região tem maior multiplicação, se no talhão tem leprose. Quando a gente fala da escolha de acaricidas, esse acaricida deve respeitar a produção integrada de citros, o modo de ação dos acaricidas, a seletividade dele em relação aos inimigos, para não acontecer uma resistência desses ácaros, e a pulverização, que deve atingir tanto a parte interna quanto externa da planta, então folhas, ramos e frutos. Então, essas são as referências que foi utilizado para mim fazer a minha parte, e esse foi o trabalho sobre leprose de citros no Brasil. Muito obrigado.